Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Maria Clara Dias, repórter de negócios da Exame. É um prazer imenso estar de volta aqui com mais um episódio, mais uma conversa, mais uma entrevista riquíssima de conteúdo no Como Cheguei Aqui, que é o nosso videocast / podcast de carreiras, empreendedorismo e inovação aqui da Exame. Hoje é um prazer dividir a mesa aqui com a Júlia Severo, de Exame Academy. Tudo bem, Júlia? Tudo bom, Maria Clara? É um prazer. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço a tua presença e a gente vai dar continuidade aqui, mais um episódio com uma presença ilustre, um personagem com histórias bacanas para compartilhar de carreira, de inovação, de resiliência e de liderança, né? Hoje, o nosso convite foi estendido para Priscila Siqueira, que é CEO do Gympass. Tudo bem, Priscila? Oi, tudo bom? Maria Clara, obrigada pelo convite. Obrigada, Júlia. Muito obrigada pela tua presença. Bom, vamos começar do começo, como a gente gosta de fazer aqui. Exato. Que é, primeiro, dizer que a nossa ideia aqui é falar sobre a carreira, falar sobre a tua trajetória e entender o que a gente pode tirar de lição de tudo que você já vivenciou profissionalmente e pessoalmente também. Então, vamos voltar realmente do início e conta um pouquinho da sua trajetória profissional, o caminho que você trilhou até chegar agora na liderança do Gympass. Ah, tá bom. Bom, eu comecei bem, faz bastante tempo, né? Bom, eu, na verdade, comecei a trabalhar, né? Eu falo que comecei a trabalhar, estagiar, na verdade, aos 16 anos. Então, até tem uma história, sempre conto que acho que vale a pena comentar. Minha mãe sempre falou pra gente que a gente precisava trabalhar para poder pagar os estudos, porque a única maneira da gente realmente mudar de vida é a gente estudando. Porque estudante você tem uma profissão e aquela profissão vai ser, né, para o resto... Educação muda. Então, esse é realmente um modelo de transformação aqui na nossa vida. Então quando eu tinha 14 anos, que a gente vai pro colegial, né? Na minha época era colegial, né? Colegial. A minha mãe falou assim, olha, então acho que é importante vocês escolherem um colegial técnico. Por quê? Porque a partir daí você começa a trabalhar e segue. Então, eu falo que eu comecei com essa idade a ter que escolher o que eu queria fazer na minha vida aos 14 anos, que eu não tinha a menor ideia, né? Então, foi aí que eu comecei aí eu entrei num colégio técnico de processamento de dados e aí eu entrei do lado aí com 15 para 16 anos, eu comecei a fazer um estágio em programação. E a partir daí foi onde eu comecei. Na verdade, eu falo que eu me apaixonei por tecnologia, porque eu não conhecia, de verdade, eu não conhecia, só sabia que era mexer com o computador, era essa a minha única visão. Então, a partir daí, eu comecei fazendo um estágio, depois eu fui efetivada nessa empresa, e depois, aos 18 anos, quando eu entrei, fui procurar a universidade, etc., aí eu comecei a trabalhar numa empresa. E nessa empresa eu entrei como programadora e lá fiquei 8 anos lá. Eu falo que eu trabalhei em 4 empresas só na minha vida, pouquíssimas, então eu fiquei 8 anos lá. Quando eu entrei, a gente lá tinha 12 funcionários, quando eu saí já tinha mais de 200, 300, então foi totalmente minha evolução profissional no sentido técnico. Eu saí de programadora e fui evoluindo, eu peguei o boom da implementação de ERP. Nossa. Então, quando as empresas estavam indo para o modelo por conta do bug do milênio, não sei se vocês vão lembrar disso, mas enfim. Então, nesse período foi aí que eu acabei indo para lá e depois de lá eu entrei, foi lá que eu comecei. Aí lá eu mudei para a área mais comercial. Foi, na verdade, eles abriram... Aí, lá começou até a minha primeira relação com startups, porque eles abriram uma incubadora, então eu fiquei responsável por essa incubadora. E depois foi indo, e de lá eu fui para uma outra empresa, que era a Hyperion. Na Hyperion já fui mais para o lado comercial técnico, a Oracle comprou a Hyperion depois de 5 anos que eu estava lá. E daí eu fiquei na Oracle mais 12 anos. E depois... Longas passagens. Longas passagens. E aí depois eu saí e fui pro Gympass. Então, assim, essa é um pouco... Eu não sei se é... O overview. O overview geral, né? Assim, pra gente começar. Sim. Mas foi um pouquinho isso. Mas conta um pouquinho, assim, até da sua trajetória, assim, se agora você deu um overview macro, né? Como que foi, assim, você sempre atuou na área de TI e aí depois você foi pra vendas. Por que você foi fazendo essa migração? Ju, assim,
assim, na verdade, então, quando eu estava na HQS, a HQS era programadora de Clipper, era isso que tinha na época, e depois lá eles começaram essa migração para implementação de ERP, então de colocar esses softwares de gestão. Então, eles começaram com um ERP chamado BAN na época e não tinha ninguém que conhecia. Então, essa foi a primeira, eu falo assim, que foi a primeira grande oportunidade. Por quê? Porque a partir daí comecei a estudar. A gente estudava no manual, porque também não tinha nem o sistema, então a gente meio que estudava e daí o minimamente que aprendia já ia para o cliente, porque tinha muita demanda e pouco profissional. Então, acho que eu falo que o mundo de tecnologia, ele vive essas ondas sempre, né? Então, essa foi Qualquer semelhança com o momento atual. Não é mera coincidência. Exatamente. Então, nesse momento, então foi uma super oportunidade, porque daí eu fui para lá, o meu conhecimento mais técnico também fez com que eu ficasse um período na BAN, e eu falo que lá a gente sempre tem as pessoas que nos ajudam bastante, né? Então, lá eu comecei a desenvolver um módulo muito específico que precisava para poder vender o software no Brasil, porque senão a gente não ia vender nunca. E foi aí que eu comecei. Então, lá... E aí, eu fiquei bastante tempo. Depois, eu conhecia muito o sistema. Muito, porque aí eu conhecia muito, muito mesmo. E, então, aí quando eu comecei... Aí começou a necessidade de implementar isso nos clientes. E aí eu falei, bom... Aí eu comecei a trabalhar como consultora dentro dessas implementações. Você vender esse sistema. Você conhecia tanto do próprio produto que acabou sendo a responsável pela venda desse produto. Eu conheci todos os clientes que usavam. Assim, esse módulo específico era do financeiro. Então, meio que tudo que a gente fazia parava no financeiro, né? E aí eu me lembro que eu fui numa empresa e aí eles precisavam de alguém com conhecimento mais... Então, esse módulo específico era de contas a pagar, contas a receber, eles precisavam de alguém que conhecesse contabilidade, que não era o meu expertise. Aí o contador falou o seguinte, uma menina falou, eu te ensino contabilidade, minimamente aqui para o sistema, e você me explica como é que funciona no sistema. E era assim que a gente fazia. E aí, com isso, eu virei especialista nisso. Depois disso, eu acabei gerenciando mais projetos, tal, até o momento que o dono dessa consultoria, dessa empresa, chamava HQS, na época, falou, olha, você não quer me ajudar eu vou abrir uma incubadora. Aqui tem uma história legal também. Uma incubadora que chamava HQS Mobile. A ideia era... Ele tinha um amigo que que trabalhava na Qualcomm, e aí ele começou a colocar os smartphones, trazer smartphones. Ele falou, cara, isso é uma tendência, a gente precisa programar. Isso em que ano, mais ou menos? Foi o ano 2001, final de 2000, não tinha rede, não tinha rede. Aí falando de smartphone se tornar tendência em uma época que ainda não tinha nem a rede para exportar isso. Aí ele falou, não, você quer me ajudar com isso? Eu falei, bom, beleza, né? Isso aqui eu não era da área comercial, era da área de implementação, né? Então, aí eu fui... E daí E aí começamos. Aí que eu me toquei. Não tinha rede, a gente não tinha... O smartphone era um dos únicos que tinha. Aí começaram uma plaquinha. A gente foi numa inauguração da Global Telecom em Curitiba, que era... Depois virou Vivo e tal, né? Então, assim... Mas o que foi legal? Foi ali que eu comecei a olhar mais comercialmente. Porque até então eu olhava sob o ponto de vista de implementação. Aí, acho que o que eu tinha de muito legal e sempre tive na minha vida foi uma visão muito forte do cliente, né? Então, como é que eu vou entregar alguma coisa para o cliente? E acho que foi por isso que ele me convidou. Ele falou, eu queria te convidar primeiro porque você é bastante criativa aqui, segundo porque a gente precisa disso. E aí fui... E daí aí gostei também dessa coisa do comercial. A gente vendemos o primeiro projeto que foi num startup. Vocês lembram daquele telefone pequenininho? Para uma distribuidora da Coca-Cola em Curitiba, que o motorista levava nos caminhões e ia colocando 1 ou 0 se faltava estoque e tal. Então, foi uma primeira visão disso. E aí, nesse momento, foi quando eu falei, bom... Eu queria ir trabalhar numa empresa multinacional para poder, né, sei lá, para poder viajar, né, para poder desenvolver meu inglês, tudo isso. E uma amiga minha que trabalhou comigo na BAM me convidou para ir para a Hyperion.
Até então, a Hyperion, na minha cabeça, era uma empresa pequena no Brasil. Aí que eu fui entender que era Brasil. no Brasil. Porque era uma empresa americana que veio para o Brasil. Acho que eu fui eles não tinham nem empresa quando a Carla começou, quando eu comecei já tinha já estava a empresa aqui. Eles vieram para o Brasil porque eles venderam para a Petrobras. Então, para poder faturar para a Petrobras, precisava ter uma empresa no Brasil. Brasileira. E também era super pequena. Então, para mim, eu estava indo numa empresa multinacional pequena, no qual eu ia conseguir o que eu queria, que era viajar. Então, tipo, eu entrei lá, já o primeiro kickoff foi em Orlando, aquela felicidade, né? A única coisa é que o que a gente vendia com esse software era orçamento e Balanced Scorecard, que era uma metodologia do Kaplan, de estratégia. Que eram poucas empresas que tinha, e orçamento, de novo, a gente estava começando no Brasil. Então, eu falo que meio que a minha coisa de começar a evangelização desses temas no Brasil. E que foi muito legal, ficamos 5 anos lá. Aí eu tive a oportunidade de montar a área de pré-vendas lá, montar na América Latina, a gente abriu no México, no Chile, então fui liderar, tive que aprender espanhol. Foi uma expansão, né? Uma expansão. E daí, em 2017, a Oracle comprou. Aí, quando a Oracle comprou... Virou um negócio grande. Virou um negócio grande. Legal. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, assim, sabe? Porque eu falo que a gente cresceu sem ter que sair da empresa, sem ter que procurar emprego, sem ter que fazer nada. A gente foi para a Oracle e aí foi toda a minha trajetória, mais antes de eu vir pro Gympass, Muito legal. E o que fica de herança dessa época de implementação e de comercial, evangelização, que assim, ninguém sabia exatamente, empresas não usavam em larga escala o produto que você vendia naquela época, né? E acho que no Gympass aconteceu um pouco isso, né? As empresas, na época que o Gympass realmente explodiu, agora há pouco tempo atrás, as empresas ainda não olhavam com esse olhar um pouco mais carinhoso da questão do bem-estar e da saúde. Então, de novo, você entrou nesse processo de evangelização. Eu suponho, né? A gente nunca sai disso, Maria Clara. Assim, mesmo dentro da Oracle, a gente, quando foi para Software as a Service, né? Que é o SaaS... foi onde eu fui trabalhar, né? Onde foi minha promoção ali na Oracle. E no Gympass não é diferente, né? Porque a gente continua nesse processo. Porque imagina que agora... Quando entrei no Gympass, a gente era benefício de atividade física. Agora a gente vai numa evangelização de que existe sim plataformas de bem-estar. Para você olhar o bem-estar numa visão mais saúde integral, numa visão mais 360, que não é só atividade física, né? Tem vários outros aspectos envolvidos, a saúde física, a saúde mental, nutrição, educação financeira, que está super em alta. Ainda mais esse período, né? A gente está vivendo um pós-pandemia, saúde mental é algo que, assim, até então, pouquíssimas empresas, pouquíssimas pessoas olhavam para isso, né? Tá, e o porquê da questão da evangelização. Exatamente. Como é que é educar essas empresas clientes, no caso as usuárias do Gympass, de que, olha, é importante, é legal, como funciona, enfim, como que é esse processo? A gente tem algumas formas de fazer isso, né? Primeiro porque, assim, algumas empresas já tiveram, assim, só voltar um pouquinho. Não é nada novo isso, né? A gente já sabia que isso era um problema, que era uma bomba que em algum momento estouraria e que tudo isso já aconteceu. O que a pandemia fez, se a gente pode dizer que tem alguma coisa boa, o que ela fez de bom foi evidenciar esse problema que já existia, né? Então, é trazer para as empresas a clareza de que se você não olhar para isso, a conta você vai pagar no final, entendeu? A conta vai chegar aqui. Então, assim... Então, antes existia muito uma questão de mostrar estudos, de mostrar evidências de que isso... Mas agora, eles começaram a sentir isso na vida real. Na pele, né? Na pele. E aí, o que a gente... Então, assim, hoje isso é mais fácil pra gente, mas ainda existe um trabalho de dizer o seguinte, em vez de você fazer várias ações pontuais e que você só dá um check dizendo eu já fiz, o quanto que realmente, que é aqui que traz o nosso valor agregado, o quanto que realmente o que você está fazendo está impactando
bem na vida das pessoas. O quanto que você está realmente impactando a saúde e o bem-estar das pessoas. Entra também, então, esse ponto de vista de analisar a longo prazo os resultados. Então, ficar acompanhando aquele bem-estar daquele funcionário, se as ações estão surtindo efeito neles. Exato. E aí tem vários aspectos para você olhar. A questão da produtividade, a questão de redução de afastamento, a questão do próprio presenteísmo, que hoje já se mede, até você chegar numa redução de custo de sinistralidade, de plano de saúde, né? Então, ou seja, tem vários aspectos. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre ESG, é outro tema super importante, porque o S do ESG, a gente trabalha muito na questão da diversidade, mas também tem como que eu entrego, tem lá as ODSs, como é que eu entrego uma vida, um trabalho digno para as pessoas, como é que eu estou cuidando disso, né? Então, a gente, como Gympass, a gente entra muito na operacionalização disso, na consolidação disso, que eu digo, em vez das empresas trabalharem pontualmente com diversos fornecedores, como que eu integro tudo isso e como eu entrego os resultados. Porque o grande desafio são os resultados, né? Mesmo com a academia. Eu faço um reembolso. Mas você sabe se realmente a pessoa está indo? Ela vai. Qual é a frequência que ela vai? Exato. Quando é o reembolso, é para quem já faz. E quem não faz? Como é que eu levo essa pessoa que não faz? E tem um outro tema que eu venho trabalhando fortemente, assim... Só um dado aqui para vocês terem em perspectiva. 70% hoje das pessoas que usam Gympass, eles usam no plano básico, que custa de R$29 por aí, a partir deste plano. O que isso mostra pra gente? Que a gente é um processo muito de inclusão. Porque essas pessoas são as pessoas que não teriam opção. Porque você pega um CEO, você pega... Essa pessoa pode... Eu sou um Iron Man, por exemplo, não é meu caso, mas eu vejo muitos CEOs, muitos CHROs aí, né? Como Iron Man, etc. Maratonista. Isso é carizésimo. Porque você tem uma dieta, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter... Você tem que ter um acompanhamento. Quantas pessoas gostariam de fazer isso e não podem? Então, você entregar uma opção para essas pessoas, eu falo que é o seguinte, a gente entrega duas coisas. Primeiro, a acessibilidade dela, para ela poder ir realmente, porque você pega, às vezes tem uma rotina super complexa, então você entrega mais flexibilidade e acessibilidade, você entrega a possibilidade dela poder pagar por aquilo, ou a empresa contribuir com ela. E tem uma terceira coisa, que é você conscientizar de que ela pode fazer aquilo, de que aquilo também é para ela, porque assim, se vocês verem os relatos que a gente tem do tipo, eu achava que isso era só para rico, eu achava que isso chega muito relato desse? Mas muito. Até porque assim, até como usuária do Gympass, eu uso há uns bons anos, eu acho que, assim, do meu ponto de vista, né, o Gympass, ele traz muito essa oportunidade, porque tem academias, por exemplo, que eu não poderia pagar e eu consigo pagar graças ao Gympass, porque tem um desconto que a empresa paga uma parcela, então eu consigo ter acesso àquela academia. Ampliou o acesso. E o que eu acho melhor de tudo é que, assim, se estende para todo o Brasil. Então, por exemplo, eu que viajo bastante, eu tenho família no Rio. Então, quando eu tô no Rio, eu posso malhar numa academia que é próximo da minha família. Exato. E quando eu tô aqui, que é próximo do meu trabalho. Então, ou então é próximo da minha casa. Então, dá essa acessibilidade e essa flexibilidade que eu acho que isso não tem preço. A gente vai fazer um episódio só pra Júlia contar como é que ela consegue manter essa rotina. Isso é ótimo, Júlia. Isso é ótimo. Dicas, por favor. Eu não tô conseguindo nem em São Paulo. Não, mas Mas essa é a ideia. A ideia é que você possa ir qualquer hora, né? Então, você tá trabalhando super durante o dia, como é que eu vou? Tem academias 24 horas. Ou tem, você pode fazer na tua casa, remoto, on demand. Então, assim, acho que um pouco... Então, eu gosto... Hoje eu falo que, né, voltando ao tema da evangelização, é uma evangelização das empresas, mas também das pessoas no final do dia, que é você falar o seguinte, gente, você pode, né? Você pode. Você pode levar a tua família, então você pode cuidar do teu filho. Então, o que eu gosto bastante é que vem muito essa linha de cuidado com o funcionário, mas também estender esse cuidado para a família dele, e aí a gente está falando de saúde integral. Porque, assim, principalmente mãe, né? Quando tem um filho e ele tem um problema e você não está conseguindo, você não consegue trabalhar, né? Então, assim, isso tudo faz parte da saúde integral, né? E a gente acabou pulando uma parte importante da história, que é entender como é que você saiu da programação, das vendas, enfim, e foi parar no Gympass como CEO. O que aconteceu aí no meio do caminho? Da onde veio esse convite? Pra onde foi? Bom, primeiro, né? Vocês viram que eu sempre estou nessas coisas meio... Então, na HQS eu fui para essa incubadora, depois fui para Hyperion, e depois, quando a gente chegou na Oracle, era
a primeira empresa voltada mais para... A hora que eu comprava muita empresa de tecnologia, a gente foi a primeira que falava muito mais próximo com a área de negócio. Então, esses também, vamos dizer assim, que é uma oportunidade, né, de poder estar lá e tal. E aí, na hora, quando os meus 3 últimos anos, eu estava como vice-presidente para a América Latina de uma área chamada Oracle Digital. Que, na verdade, era a área onde a Oracle começou a falar, poxa, eu estou vendendo cloud, então eu preciso ir para as empresas menores também, porque, historicamente, né, na Oracle sempre trabalhou nas grandes empresas, então como levar isso para empresas menores? E aí, então, eu estava nessa área. E aí, falando em empresas menores, ou empresas que estão começando os seus negócios e tal, startups. E aí, foi aí onde eu comecei a minha relação com startups. Então, eu comecei, a hora que eu abri uma aceleradora de startup, então, de alguma forma, participei ali junto com o time que organizou. A gente fez bastante coisa lá relacionada. Peguei meu time todo na época, a gente ficou 15 dias na ACE. Então, a gente ficou 15 dias lá para poder entrar e fazer uma imersão do que é uma vida, né, de startup, como é que a gente faz isso. Então, eu comecei a minha relação com as startups. Então, foi aí que eu falei, bom, eu comecei a enxergar um gap nas startups. Qual que é o tema? Comecei a ver que as startups, elas crescem, mas elas têm um desafio quando elas chegam num momento grande ali na venda. Um desafio em vendas. Aí eu comecei a ver que várias pessoas me perguntavam, começavam a falar bastante da área comercial, etc. Falei, poxa... Aí, sempre que alguém me perguntava na Oracle, né, o que você vai fazer depois disso, eu sempre falava o seguinte, eu tinha na minha cabeça, eu saio daqui para ir para cuidar ou trabalhar com startups ou em algumas outras empresas que eu tinha aqui na minha cabeça, que não eram necessariamente competidores da Oracle. E aí eu fui, e aí foi aí que eu acho que eu não sei se... E aí eu tive, num determinado momento, eu tive 2 convites. Então, um para vir para o Gympass e um para ir para uma grande empresa de software também, mas era uma das que eu tinha na minha cabeça, né? E aí, durante essa decisão... E aí eu falo que toda decisão toda decisão na vida, ela tem um lado... Eu falo que toda contratação, na verdade, ela é uma venda. Então, a pessoa vende a posição dela e a empresa vende Na verdade, a pessoa vende os skills e a empresa vende a posição. E depois você tem o encontro disso, né? E como toda venda tem timing. Se você demorar muito, ela não fica boa. E foi isso que aconteceu comigo. Esfria, né? Ela esfria. Então, foi isso que aconteceu comigo com essa outra empresa. Porque eu ia começar dia 3 de dezembro nessa empresa... e aí eu resolvi começar, comecei dia 3 de dezembro no Gympass. Então, só para vocês terem uma ideia, foram algumas semanas. Porque o que aconteceu? Nesse ano, teve vários feriados. Então, teve 15 de novembro, Consciência Negra. Teve vários feriados e que aí não podia começar. E aí eu comecei a fazer mais... E aí o pessoal do Gympass aqui, não, vem. Eu me lembro que tinha uma pessoa lá no Gympass que ele me ligava e falava assim, quantas vezes você acha que o fundador dessa empresa vai te ligar? Agora aqui a gente vai te ligar. Eles mandaram para minha casa uma cesta cheia de coisas boas, um livro, sabe aquele 0 a 1? Aqui você vai fazer a diferença. Eu, ai, meu Deus, eu comecei a ficar impactada. Eu falei, gente, o que eu faço agora? O onboarding mais efetivo do mundo. Modelo de persuasão total. Eu falei, gente, o que eu faço? Bom, aí, enfim, eu já tinha assinado a carta, outra empresa, eu ia embora, ia morar em Miami. Era um pacote extremamente parecido com o que eu tinha na Oracle. Então, assim, estava fácil para mim tomar essa decisão. Só que aí eu comecei a olhar e falei assim, bom, eu vou morar em Miami, cuidar da América Latina. Então, eu vou continuar no avião, porque eu já cuidava da América Latina. Então, assim, para você fazer diferença dentro de um negócio desse, você tem que estar no cliente. Exato. Você vai continuar indo e vindo o tempo todo. E aí, nesse intervalo, eu encontrei uma amiga minha que tinha ido para essa empresa. Falou, Priscila, eu não paro de viajar. A sorte é que lá a gente não viaja às sextas, né? Então, quinta-feira eu tô em casa e tal. Aí eu falei, gente, eu vou levar minha família para Miami, aí depois eu vou largar eles lá e vou sair, minha filha, vai voltar uma filha de 8, né? Eu falei, não. Aí eu decidi. Então, meu lado foi muito engraçado, porque a decisão de eu ir para essa empresa foi por esse tema de morar fora, e foi exatamente isso que fez com que eu voltasse atrás. Então, aí, E tinha um outro tema do Gympass que eu não posso deixar de comentar, é que eu falei, gente... eu sempre arrisquei, óbvio, né? Arrisquei bastante nesse sentido. Eu falei, gente, e se esse negócio der certo?
E aí já pensou? Depois eu vou olhar lá atrás e falar, poxa, fiz eu podia parte estar disso. lá, eu podia estar lá, eu podia Podia ter crescido junto e tal. é. E logo depois o Gympass virou unicórnio. Então eu fico imaginando... Você estava dentro da empresa já quando isso aconteceu. Já. Então Então, você imagina se eu Quanto estivesse tempo fora. Você tinha de empresa? Cara, eu tinha meses, porque foi em março, abril, se eu não Então me engano. realmente ia acontecer isso. De Ia acontecer, exato. Aí eu falei, graças a Deus. Então, assim... Então, e aí hoje... E aí tô aqui, eu não entrei nessa posição, né, de head aqui do Brasil. E aí depois, no meio da pandemia, eu acabei assumindo e... Estamos aqui. É isso aí. E aí, já emendando numa pergunta que a gente costuma sempre fazer na linha de inspiracional mesmo, né? Para quem tá assistindo, quem possivelmente está enfrentando situações parecidas de transição de carreira, de uma área mais técnica para uma mais comercial, a questão de lidar com o cliente, ou até mesmo sair de uma grande empresa e ir para uma startup. Tudo isso aí se relaciona um pouco com a sua história, né? Então, a pergunta que fica é a seguinte: que dica você poderia dar para essa pessoa que está passando por grandes mudanças, assim, com base na tua experiência própria mesmo, até de o que colocar na balança na hora de decidir: eu vou para uma grande empresa, essa oferta chamativa, ou eu vou para uma menor empresa em que eu posso fazer a diferença? O que coloca na balança, o que você colocou e pode servir de dica? Tá. Assim, eu nunca fui uma pessoa que fala, olha, daqui 3 anos eu quero estar aqui, daqui 4 anos, eu nunca fui assim. Mas eu tinha minimamente um pouco a visão do que eu queria, né? Então eu acho que assim, o que pôr na balança, a primeira coisa é o que você quer realmente. Porque os momentos mudam. Talvez essa decisão que eu tomei de vir para o Gympass agora, nesse momento, a minha vida pessoal pesou mais do que a profissional. Mas, né, então eu acho que os momentos da vida da gente vai mudando. Mas ele tem que estar muito de acordo com o seu momento de verdade. Atual, né? Sabe por quê? Porque eu penso assim, eu nunca acreditei nessa coisa de... life balance. Aqui eu sou para mim isso tudo sempre foi junto, misturado. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de falar, apertar um botão, agora estou trabalhando, apertar outro, agora eu sou mãe, apertar outro, não dá. Então assim, para mim eu sou uma só. Até porque, desculpa te interromper, mas mistura muito naquilo que você falou, né? Assim, se você não tá com uma filha doente, você não consegue trabalhar direito, você não sabe o que ela tem, então você não consegue resolver o problema de casa e nem do seu trabalho. Exato, Então você fica uma bagunça. De fato, isso mexe com a pessoa como um todo, porque ela é um único ser humano, né? Exato. Então, assim, primeira coisa, eu acho que a gente precisa ter cuidado com olhar o curto prazo e o longo prazo. Então, eu vou dar um exemplo lá atrás, quando eu estava nesse mundo de RP, que a gente estava num momento muito parecido com esse que a gente está vivendo. As horas, a gente era PJ na época, as horas eram absurdas de caro. Então, assim, e aí vi vários amigos saindo da empresa onde a gente estava para ir para um body shop que ia ganhar muito mais, etc, etc. E depois eu encontrei essas pessoas na Oracle, onde eles eram desenvolvedores ainda. E então, assim, e eu tinha claro na minha cabeça, falei assim, gente, eu preciso me estabelecer, eu queria ser gerente, eu queria ir para a área de liderança. Se eu sair agora, eu vou ser mais um número lá que vão me pagar muito bem, mas não, eu ainda tenho tempo. Na época eu tinha 20 e poucos anos, falei, eu ainda tenho tempo para poder construir isso. Então, ali para mim, esse é um marco muito forte que eu tenho, e toda vez que alguém me pergunta, eu acho que isso é um ponto super importante. Balancear o curto prazo e o longo prazo. Se isso que você está indo vai fazer sentido com o que você quer no médio e longo prazo, né? E a outra coisa primeiro, tem que estar de acordo com os seus valores, né? Esse é outro tema super importante. Você tem que trabalhar numa empresa que faz sentido com os seus valores, com o que você quer, com o que você busca. E olhar o seu momento pessoal. Quanto que isso se encaixa na tua vida? Porque eu sou uma pessoa muito intensa. Se eu não consigo trabalhar mais ou menos, entendeu? Então eu trabalho. Eu não trabalho. Sabe? Eu não consigo fazer. Então você vai de cabeça. E aí você fala o seguinte, como é que eu posso ficar tanto tempo ali e não tá de acordo com o que eu quero? Não tô dizendo que vai ser sempre mil maravilhas, tá, gente? Eu sou super realista. Trabalho é trabalho. A gente tem dia que a gente tá super... Eu falo que minhas analogias, né? Muito parecido com um casamento. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, mas você também não pode tomar nenhuma decisão baseada naquele único momento, né? Então, assim, a dica que eu acho é pôr tudo isso na balança, sabe? O médio prazo, curto prazo. Às vezes você vai perder no começo, mas você pode ganhar mais em conhecimento, em carreira. Eu acho que esse, para mim, é o que eu sempre usei. São 2 critérios bem importantes, eu acho que é super válido.
Bom, a gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio, do nosso tempo. Eu queria encerrar com aquela pergunta que eu sei que você veio preparada para responder essa pergunta, que é se você tem alguma indicação de produto cultural, seja um livro, um podcast, um documentário, filme, um TED Talk. E eu vi que ela veio preparada, ela trouxe eu trouxe um livro, que eu vim com um livro, assim, sabe? Porque eu acho que a gente em todo momento, eu acho que tem um tema assim muito importante, que é o quanto que a gente busca mentoria, conversar com outras pessoas, né, abrir. Eu até outro dia eu já vou falar porquê do livro, né, porque esse outro dia eu tava falando assim, por que a gente... O que eu faria no passado se eu pudesse voltar atrás? Acho que se eu pudesse voltar atrás, a primeira coisa que eu faria era isso, tipo... Não querer sempre mostrar trabalho, mas o quanto que eu poderia aprender, né? E esse livro, eu tenho que ler o nome, porque ele é bem comprido aqui. Eu trouxe é um livro em inglês que eu fiz quando eu fiz o meu General Manager em Harvard, que eu fiz o General Manager Program. E aí ele tem um livro que ele chama What We Really Mean to Do, que é de um professor chamado Robert Kaplan, mas não é o Kaplan de Balanced Scorecard. E esse livro fala uma coisa muito interessante, porque ele fala o seguinte, até onde você pode realmente chegar no seu potencial. E para mim a frase mais marcante, assim, o processo mais marcante desse livro é: por que as pessoas vão subindo, e quando elas estão num cargo mais baixo, vamos dizer assim, vai estar num outro cargo, ela vai lá, ela é agressiva, ela fala, ela mostra inovação. E quando ela chega numa posição, ela para. Quantas pessoas a gente viu crescer e chegou ali e parou? E essa sempre foi eu sempre fiquei intrigada com isso. E aí esse livro fala muito sobre isso, porque ele fala o seguinte: o quanto que você realmente deixa de fazer tudo aquilo que você já fazia, em especial a gente que veio ali, né, trabalhando desde cedo, tudo, conquistando as coisas com nossos esforços, com medo de perder, com medo do julgamento das pessoas, com medo de realmente continuar sendo você naquele processo, né? Então, esse livro, para mim, foi muito importante. Na época, eu estava realmente numa transição dessas, assim, acho que eu estava assumindo o Oracle Digital, não, antes, bem antes. E aí, então, assim, é um livro que ele fala muito nesse sentido de até onde você pode chegar e o que você pode fazer. E mantendo as suas raízes. E mantendo as suas raízes. Acho que esse que é o mais legal, sabe? Exato. Mantendo... Não, mas a gente, né? Mulher. Então, assim, quanto você mantém o seu estilo, a sua forma de fazer, que nem sempre é igual de todo mundo, né? Então, esse livro para mim foi muito importante. Que bacana, que bacana. Adorei a dica. Vou procurar. Fiquei curiosa. Não, fiquei curiosa. Até porque você trouxe essa questão do adicional de ser mulher também, manter a sua raiz e a questão do julgamento também. Isso já é uma pauta à parte. Mas acho a gente faz um outro episódio para falar sobre isso. Que vale sim a indicação. Priscila, muito obrigada pelo teu tempo, pela conversa. E, enfim... Você que está aqui assistindo, ouvindo, se gostou do episódio, curte aqui, acompanhe nossos próximos episódios e conversas com personalidades aí tão interessantes quanto a Priscila. E, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada a vocês pela oportunidade, foi um prazer, muito obrigada pelo seu tempo e por todas as suas palavras aí que você falou pra gente. E pra todo mundo que tá ouvindo, que eu tenho certeza que tocou bastante gente com toda a sua trajetória. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.